Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Estamos aqui. Estávamos fazendo a live com o pastor Orsino, deu um problema, mas voltamos. Agora eu quero convidar para nós concluirmos a nossa live, né? Falta só 15 minutos para as conclusões devidas. Já quero cumprimentar a todos e deixar aqui a minha gratidão a todos vocês, que são nossos amigos, nossos irmãos, dizer-lhes de nossa alegria, de nossa felicidade, de estarmos juntos, né? E poder compartilharmos das bênçãos de Deus. Vamos ver se o pastor Orsino vai entrar por aqui para nós darmos sequência. Glória a Deus. Esperando aqui o professor Orsino, para nós concluirmos a nossa live. Agradecendo já a todos, já estávamos com quase 500 pessoas, né? Vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Esperando o nosso pastor Orsino. Já estou no ar com vários irmãos, irmã Geovânia, irmão Joel Santos, pastor Gutenberg, a paz do Senhor, pastor Gutenberg. Deus abençoe a cada dia o Senhor e família. Irmão Tiago Pereira, saudação do pastor Baltazar. Deus abençoe, Tiago, parece que é o filho do Baltazar. Ele está bem, está melhor, como é que vai a família? Pastor aqui, glória a Deus. E ali a gente estamos admitindo, glória a Deus, é assim mesmo. Às vezes a internet dá problema, mas aqui já está o pastor novamente. Estamos aí. Que bênção, voltamos. É a nossa live Salmo 40. Que bom, mestre, que agora deu certo, né? O senhor estava falando sobre o Apocalipse, né? Capítulo a capítulo. Quando chegou ali no capítulo 12, aí travou. 12, 13. Mostrando que no capítulo 12, a igreja não está. Quem está ali é Israel. Mostrando que no capítulo 13, que é as duas bênçãos, mar e terra, não tem nada a ver com a igreja. No capítulo 14, aparece 144 mil selados. Não tem nada a ver com a igreja, né? O capítulo 15 e 16 são os juízos mais temidos do Apocalipse. São salvas da ira de Deus. Então não tem nada a ver com a igreja. O capítulo 17, a mulher vestida de escarlate, também não tem igreja ali. O capítulo 18 é 4 vozes da queda de Babilônia. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja volta a aparecer no capítulo 19. Mas aí ela está nas bodas do Cordeiro. Então, do capítulo 4 até o capítulo 19, tem aquela diáspora, que são juízos impenitentes de Deus sobre o mundo dos homens, sobre a impiedade dos homens. São juízos, são 3 juízos impenitentes, que vêm com selos, trombetas e salvas. A igreja não está aí, porque a Bíblia diz que Deus não nos destinou para esse fim, para a ira, mas para a aquisição do livramento. Então não tem igreja aí. E quanto ao espírito do anticristo, esse sim, já está na terra de muito tempo, e a apostasia, ela é coisa generalizada de muitos anos também, que ela vem com 3 coisas. Ela traz a inversão dos valores morais, éticos e legais, ela traz também a quebra dos paradigmas, e ela traz também a remoção dos marcos antigos, né? Isso aí traz a apostasia que generaliza-se a cada dia na Terra, apostasia religiosa, né? E quem detém para que a pessoa do anticristo não se manifeste é o Espírito Santo. Paulo diz, só há um que resiste
até que do meio seja tirado. O Espírito Santo é uma figura tipológica de Eliezer, que foi buscar a moça para o filho do seu senhor, encontrando o filho do seu senhor no campo e depois conduzindo para as tendas de Abraão. Então, Eliezer está tipificado, simbolizado pelo Espírito Santo, que vai levar a noiva até os ares, né, apresentar a Cristo, e dali Cristo galardoa a igreja e leva ela para as bodas do cordeiro. Levou-me à sala do banquete. O céu é um palácio muito bonito. E como palácio tem que ter três nobres salas, né? Tem a sala do trono, também chamada sala do despacho. Tem a sala do tesouro, onde estão armazenadas as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. E tem a sala do banquete, onde será celebrado o grande momento das núpcias espiritual da noiva com seu noivo. Levou-me à sala do banquete, né? A igreja sai do seu tálamo, do seu aposento, para encontrar com seu noivo querido, chamado de Cândido Rubicudo. A palavra Cândido quer dizer terno, meigo, amigo, cordial, pacífico, educado, macio, longânimo, perfeito, imutável. Tu és Cândido, tu és uma pessoa bela, educada, né? Isso aí são as singularidades que existem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, este um que detém a manifestação visível, pessoal do anticristo, e não adianta com essa escatologia desses escatólogos de plantão, que fica forçando as interpretações escatológicas, transformando em verdadeiras aberrações e trazendo descrédito. E esse filme, eu vim assistindo ele há 52 anos. Agora o anticristo é o menino lá da França. Depois não é mais ele, não. Agora o anticristo é o genro do Trump. Agora também não é mais, não. Agora, que é isso? Que barbárie! A pessoa do anticristo não se manifestará. Ele pode estar sendo até preparado, mas enquanto o Espírito Santo estiver com a igreja, a pessoa do anticristo não se manifestará pessoalmente, a não ser o seu espírito, que já está na terra de há muito, né? Trazendo esses malefícios doutrinários através dessa secularidade imbecil de outro evangelho que estão pregando, né? Paulo fala de outro evangelho que estão pregando. Esse modismo, né? Esse evangelho da pseudo-prosperidade, né? Que você não pode sofrer, que você não pode ser pobre. Isso é uma balela. Eu não sou sal para ter carro, eu não aceitei Jesus para ter casa para morar, eu aceitei Jesus porque eu amo, aceitei Jesus pela proposta da minha salvação. As demais coisas são coisas. Primeiro é o reino. O nome escrito no livro da vida é comunhão com Deus 24 horas. É fazer esforço para não entristecer a pessoa do Espírito Santo, querido Espírito Santo, porque o meu culto só é boa noite se eu tiver um relacionamento familiarizado com o Espírito Santo. Se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, que culto eu vou ter à noite? Então eu devo fazer tudo para viver em comunhão com o Santo Espírito. Porque ele é aquele que revela a palavra, porque ele prescruta a mente de Deus, sonda a mente de Deus e traz a revelação. E quando essa revelação bate na igreja, que passa por um canal chamado ser humano, o homem, aí a igreja sente aquele choque emotivo da revelação, o que a letra mata. Então, os conhecimentos, eles vêm de três fontes: herdados, claro, pesquisados e revelados. Né? Herdados, e entre o herdado e o pesquisado, eu fico com o revelado. Há pessoas que nunca fizeram uma faculdade, não tiveram esse privilégio e essa oportunidade, mas quando abre a palavra, tem vida de oração. E o Espírito prescruta as grandezas de Deus. E eu já vi muitas pessoas. Uma vez, quando eu estava pastoreando a igreja, eu chamei um advogado para pregar, o advogado pregou com muita eloquência, mas não aconteceu nada. Depois eu chamei Porfírio. Porfírio é um analfabeto, mas estava com a revelação da palavra. E quando ele falou que na saudação dos irmãos com a paz do Senhor, pronto, acabou-se. Já pegou fogo na igreja.
Então, essas coisas, esses fenômenos, esses mistérios, esses prognósticos, estas coisas gloriosas do pentecostalismo, meu Deus, só o professor Espírito Santo pode nos dar essas ideias cabíveis e necessárias do comportamento humano, das andanças do culto, né? Essas coisas são maravilhosas, de tal forma que Deus apanha o sábio na sua própria estutícia. Porque não adianta você encher a boca de letra e não ter a revelação da palavra. A letra mata. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio quebrar o princípio da lei. Ele veio dar um novo sentido. Ele veio espiritualizar a letra da lei. Aquele que fosse pego em flagrante adultério seria apedrejado. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher atentando com ela, já cometeu. Quer dizer, ele espiritualizou a letra da lei. Então, essa espiritualidade da letra, ela está nos prognósticos eternos do Espírito Santo. Quando o homem se coloca na posição, obviamente, e quando o homem mantém esse estreito relacionamento com o Espírito Santo, respeitando, considerando, cuidado com chocarrice, cuidado policiando os seus lábios, policiando sua mente, policiando o seu olhar, policiando os seus pensamentos, para não causar tristeza ao Espírito Santo, porque ele é muito sensível. Que maravilha. Que maravilha, mestre. Então, aquele que o detém, que seria a minha segunda pergunta, é de fato o Espírito Santo na igreja. A igreja, que é o templo do Espírito Santo, ela detém a manifestação do anticristo. Portanto, o anticristo só se manifestará, como o senhor bem colocou, após o arrebatamento, após a saída. E por isso dá-se-á a 70ª semana de Daniel, né? Perfeitamente. Sabe que eu aprendi isso, professor? Assim, eu aprendi isso do maior mestre da Assembleia de Deus, Samuel Nistro. Viu? Então foi ele que nos ensinou essas coisas com muita segurança. O pastor Samuel era o mestre. Ele pregava sem falar, só pelo porte, pela ética. E ele conduzia o seu brilhante ministério. Então, hoje, você sabe que hoje eu sou o 4º pastor mais antigo da CGADB, né? Meu filho. Nós somos 112 mil pastores. Somos 112 mil pastores. O primeiro é Firmino da Anunciação Gouveia, que é o número 9. O segundo é o pastor Antônio Fernando das Chagas. O terceiro é o pastor Wellington, nosso presidente. E o 4º sou eu. Glória a Deus. Eu sou o 517. Primo de Matusalém já. Que isso, mestre. Reverendo, eu só ia pedir para o senhor desativar os comentários, porque pode atrapalhar aí os irmãos que estão assistindo. Vou desativar agora. Isso, por favor. Já desativei. Maravilha. Reverendo, então, nós estamos falando aqui para os irmãos que chegaram agora. Eu estou tendo o privilégio de bater um papo aqui especial com o querido Reverendo Napoleão Falcão, pessoa com quem eu tenho o privilégio de compartilhar aqui dos conhecimentos escatológicos, e foi, como eu já disse no início, uma das pessoas que mais me inspiraram a pregar o Evangelho, principalmente falar sobre a vinda de Jesus, desde que comecei a pregar. Pastor Napoleão, a gente ministra também na Academia de Pregadores, que é uma das escolas teológicas aí online, que está em 48 países. Nós temos alunos aí em diversas nações nos assistindo agora, e fico muito feliz por esse privilégio também. A última pergunta, reverendo, que eu sei que o senhor está cansado, o senhor estava em São Paulo, chegou aí agora há pouco, é sobre a relação entre o falso profeta e o anticristo, A besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Qual que é a relação que haverá entre estes dois personagens? O anticristo, líder mundial, e o falso profeta, que vai auxiliar o anticristo na sua execução. Perfeito, pastor. Satanás tomará conta desses dois personagens no final dos tempos. Entrará neles para processar. Primeiro, um culto ecumênico internacional. Essa é a grande verdade. Por quê? A historicidade nos ensina que todo homem é de índole religiosa. Ele precisa ter um objeto de culto. E o diabo, que é sagaz, sabe disso.
o diabo vai instrumentalizar o falso profeta e o anticristo para erguer uma imagem do capítulo 13 de Apocalipse e ordenar um culto universal. E o culto vai ser grande. Quem é semelhante à besta? Quem pode fazer esses sinais que tu faz? Isso é um culto celebrativo. E é nesta hora tremenda, deplorável, né, dessa falsa religião, que Deus envia 3 mensageiros do céu. Apocalipse 14, versos 6 a 10. São 3 anjos. E eles gritam altissonantemente: não adorem a besta nem a sua imagem. Olha a pregação. E a Bíblia diz que ele traz nas mãos o evangelho eterno para proclamar os habitantes da terra, os que ficaram. O contingente é grande. E quando eles proclamar, aqueles que atentar para essa mensagem do evangelho eterno serão mortos e decapitados. Só que eles aparecem lá em Apocalipse 7, verso 9. Com palma nas suas mãos. Aí não está a igreja. Porque a igreja recebe pedra branca e não palmas. Aí estão os mártires. E no versículo 13, há uma contundência explicativa. No capítulo 7 e no versículo 13. Olha o que diz. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Agora veja a resposta que ele recebe. E eu disse: Senhor, tu sabe. E eles disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Eles não vieram da grande. Não é uma contração da preposição. É uma preposição simples. Eles não vieram da, eles vieram de. Eles vieram de todas as tribulações vigentes na terra, inclusive aquela. Eles vieram do Coliseu de Roma, quando os leões famintos da Líbia os devoravam. Eles vieram da noite de São Bartolomeu, na França, quando eles foram queimados. Eles vieram da Praça Vermelha, quando em 1949 Mao Tse-tung mandou matar os pastores e queimar todas as Bíblias. Então eles vieram de grande tribulação, de todas as tribulações vigentes na terra, inclusive aquela. E a multidão é muito grande. Então, eu advogo salvação na dispensação da graça, que já celebramos há mais de 2000 anos, pregando-se o evangelho da graça, e a Bíblia diz, e esse evangelho será pregado a todas as gentes. Esse é o evangelho que nós pregamos. Porque o evangelho pregado a todo mundo não é o nosso. O evangelho pregado a todo mundo é o evangelho do reino. É o evangelho lá do milênio. Porque Deus é tão misericordioso que, além das dispensações salvadoras, Deus estabelece mais pregações em 3 etapas. A igreja pregando, os anjos pregando e os judeus no milênio pregando o evangelho do reino, para introduzir pessoas na salvação. Porque essa é a política soteriológica de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém, na impiedade de ninguém. Afinal de contas, o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno, as pessoas só vão quando procrastinam, quando adiam a sua decisão. Deus não tem prazer nisso. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para homens. O homem vai quando retrocede, o homem vai quando posterga a sua decisão. Deus não tem prazer nisso. A graça de Deus se há manifestado, Tito 2:11, trazendo salvação a todos. A todos. Aí vem o adendo divino que está no versículo 12, ensinando o que renunciando. É isso que os homens não querem. Ensinando o que renunciando. É o adendo da graça. Porque é de graça, mas não é banalizado. Você não pode banalizar a graça de Deus. Então, a graça de Deus é a senha mais gloriosa do Evangelho. Porque a graça, ela humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Quer dizer, quanto mais graça, mais pecados morrem.
A graça não busca o perfeito, mas aonde está o imperfeito. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. Por isso que tem 3 elementos dentro do campo da soteriologia para a salvação do homem. Eles são agregados. 3 de 24 e 25 de Romanos. A graça, a fé e o sangue. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante. São os 3 elementos salvíficos. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Hoje nós temos 8 bilhões aproximadamente de pessoas no mundo e 1,5 bilhão de pseudos cristãos. Cristãos e pseudos cristãos. Aonde estão os 6,5 bilhões? Aonde estão eles? Então Deus não é mesquinho. Eu não posso colocar Deus na minha mente finita. Deus tem 1001 propositura para salvar o homem. Eu não posso colocar Deus apenas no plano da minha racionalidade. Deus vai além do finito. Ele é infinitamente misericordioso. Eu não sei qual é o plano, a proposta que Deus tem da sua aquiescência bondosa para alcançar esta multidão de 6,5 bilhões de perdidos. Isso para mim é impossível, isso para mim é questionado, isso para mim chega a doer o meu cérebro, o meu cerebelo, a minha protuberância, o meu bulbo, o meu encéfalo. Mas para Deus não. O projeto de Deus é um projeto glorioso e tudo que se ostenta contra esse projeto cai por terra. O que vai prevalecer é a vontade soberana, inquestionável de Deus. Amém. E o resto é resto. Glória a Deus. Que maravilha, que aula. Reverendo, ficou bem claro na exposição do senhor que, então, o anticristo ele só há de se manifestar quando a igreja sair da terra. Então, o propósito de Deus é salvar o homem, né? Em todas as dispensações. É verdade. Todas elas. John Nelson Darby, Scofield, Sperry Schaeffer, todos esses teólogos, né, do passado e do presente advogam isso. Deus quer salvar o homem, Lawrence Olson. Bom, e na grande tribulação haverá salvação, né? Os 144 mil, a multidão, muitas pessoas serão salvas. O Espírito Santo, apesar de a igreja ter sido arrebatada, o Espírito Santo é Deus, é onipresente, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, então haverá salvação. A atuação não será na plenitude, né, do Espírito Santo, mas pessoas serão salvas, isso é claro. Então, não será mais pela graça, será pelo sangue e pela fé. Não será mais pela graça, será pelo sangue e pela fé. A graça, o período da graça terminou. Agora é o sangue e a fé que vai entrar em ação. O sangue de Cristo, né? Perfeitamente. Então, reverendo, na verdade, quando o anticristo e o falso profeta se associam, eles formam uma dupla implacável aí contra aqueles que não aceitaram a Cristo, não se converteram a Cristo e que também não têm a marca de Cristo. Porque a gente vê muito isso no Apocalipse, né? Essa paródia que o diabo faz com as coisas de Deus, né? Existe a marca do Espírito Santo, a marca de Deus, e existe a marca do anticristo, a marca da besta. Inclusive, muitas perguntas surgiram aqui sobre esse 666 aí, se eu puder falar alguma coisa antes de terminarmos. E também a Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa com a Babilônia, né? A cidade da prostituição. Existe aí o Cristo, o anticristo, a tríade maligna, o dragão, o falso profeta e o anticristo, e a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Apocalipse trabalha muito com essa linha de contraposições, né? Mas na grande tribulação, então, essa atuação será muito poderosa, mas a igreja não estará na terra, como o senhor expôs largamente aqui, né, dos capítulos 6 ao 18, onde o período tribulacional se instala, a igreja não aparece nenhuma vez. Interessante é que nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, a igreja é mencionada quase que 20 vezes, a palavra eclesia, né, ali no grego, igreja. Depois não aparece mais. Isso é uma evidência clara de que a igreja não participará. E o senhor citou bem também sobre o personagem, o anticristo, atuando na tribulação, e o período da ira
né, que a tribulação é um período de ira. E a igreja não é participante dessa ira. Paulo disse isso em 1 aos Tessalonicenses 1:10 e 5, versículo 9. E lá em Apocalipse 6:17, é até bom eu ler esse texto aqui, para os nossos irmãos que não acreditam que esse período seja um período onde a igreja não estará. O texto diz no versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, dia aqui, né, é como na tradução da palavra Yom, no hebraico, que a palavra Yom no hebraico aparece, e ela tem tanto o sentido de um dia de 24 horas, como também num dia de período indeterminado, como aparece em Gênesis 2. Então, aqui é o dia da ira, é um período em que Deus vai derramar a sua ira, né, na abertura dos 7 selos, no toque das 7 trombetas, derramamento das 7 taças. E muita gente confunde, reverendo, a trombeta que Jesus vai tocar para o arrebatamento acontecer, que é a trombeta para a igreja, e a 7ª trombeta do Apocalipse 11, que nada tem a ver com a igreja. 11, verso 15. Exato, mesmo porque Paulo está falando de outra trombeta, né, lá em 1 Coríntios 15:51, ele está se baseando no Antigo Testamento, lá, a trombeta de Números 10, que é a trombeta de partida, a última trombeta, a trombeta de prata, não era nem o chofar. Para convocar o povo para adoração, para convocar para a guerra. Né? Exato. E a trombeta do Apocalipse, reverendo, o pessoal confunde, achando que a 7ª é a trombeta do arrebatamento, quando na verdade o Apocalipse nem tinha sido escrito. Então, quando Paulo fala aos Coríntios, o Apocalipse nem tinha sido escrito. Como é que ele vai falar de uma coisa que nem existia? Ante o toque da última trombeta, ele está falando da trombeta de prata, lá de Números 12. Então, são sobejas as evidências de que a igreja não passará pela tribulação e que o anticristo agirá quando ela não estiver mais aqui, porque ela, de fato, o detém com o Espírito Santo. Né? Veja 2 Pedro, professor, capítulo 2, verso 5. Agora, 2 Pedro... 2 Pedro 2, 5, 6 e 7. Capítulo, aqui está... 2 de Pedro 2, 5, 2 de Pedro 2, 5, diz assim... 5, 6 e 7. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e concedeu a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Todas as vezes que Deus vai otorgar um juízo coletivo na terra, a primeira coisa que ele faz é tirar o justo. Porque senão Deus entrava em contradição do seu próprio caráter. Ele condenaria justos com injustos, não é assim. Você lembra-se que o Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Exato. Antes do dilúvio. Então, Deus usa esse homem indulto, que Paulo chama de indulto, Pedro, e traz 2 personagens do Velho Testamento para nos ensinar que a igreja não passa na grande tribulação, usando a figura de Noé e de Ló. Está aí, olha o indulto aqui nos ensinando escatologia. Pedro, né? Não perdoou o mundo antigo, é verdade, mas, todavia, outro sim, guardou a Noé. E o versículo 7 diz, e livrou o justo Ló. Não choveu, o sancionamento do juízo não foi manifestado, enquanto Noé e sua família não adentrou a arca. Não choveu enxofre, perfeitamente, não choveu enxofre sobre Sodoma e Gomorra, enquanto Ló estava lá. Só quando ele interessante, reverendo, aqui, em relação a Noé, a tipologia é muito interessante, muito forte, porque Noé entrou na arca, que pode representar Cristo, e o dilúvio veio, a água subiu, a arca subiu, né? E só voltou a descer depois que o dilúvio passou. Então é a representação do arrebatamento. A igreja sobe e só voltará a descer com Cristo após o período de juízo, que é a grande tribulação. Então não tem como a gente fugir disso, né? Enoque foi livre antes do dilúvio. E tem que ver que haverá 3 grandes guerras, né? Pós-arrebatamento, né? Que é a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Gog é um comandante, Rosh, o cabeça, que vai comandar o povo
antigos casarianos, né? Porque aquele povo tudo era antigo da casária, os russos tudo. E eles vêm do norte, e na geografia bíblica mostra que a Rússia está no norte. E a palavra Rússia, na língua sumeriana, é terra das trevas. Então eles virão de lá para quê? Saquear a cidade de Semur e tomar despojo. Agora, Sadã, Dedã e os moradores de Tarsis vão olhar para eles e vão dizer: o que é que vocês vão fazer aqui? Saquear a cidade, tomar o despojo, arrebatar a presa? É isso? Porque Sadã e Dedã, os moradores de Tarsis, fez uma aliança abraâmica. São amigos de Israel. E por que é que eles vêm tomar a presa? O que é que tem Israel de tão importante que virá do norte esse grande exército para a batalha essa grande batalha de Gog? É que foi constatado que o Mar Morto tem, lá nas profundezas, 64 trilhões de dólares em valores. Né? Todos os minérios, todos a bauxita, magnésio, estanho, está tudo lá embaixo. Subtendes que os grandes fósseis da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, as riquezas do Mar Morto hoje dá para comprar 5 países do tamanho da Europa de porteira fechada. Então, eles virão para isso, para saquear a cidade. E Deus será glorificado desses exércitos nos montes de Israel. Nos montes, 7 meses sepultando cadáveres, 7 anos para guardar as armas de guerra e purificação da terra. Essa batalha é Deus. A batalha do Armagedon não é mais o pai, é o filho. A batalha do Armagedon não é nos montes, é no vale de Meguido. E depois tem outra batalha, que é de Apocalipse 20, verso 8, que é Gog e Magog dos 4 cantos da terra. Então, Deus, em sermos crentes em Jesus, em sermos pré-tribulacionistas, afeiçoados dentro dos princípios bíblicos e doutrinários da palavra de Deus, somos pessoas felizes e agradecidos a Deus, por Deus ter aberto nossa mente, nos dado mestres à altura, homens que viviam dioturnamente buscando a revelação plástica do Senhor e nos entregaram. Hoje nós somos assembleanos, né, de coração e alma e convictos que o pré-tribulacionismo é, na essência, o fundamento que arraiga e consolida a nossa fé e a nossa esperança. Amém. Glória a Deus. Uma das grandes evidências, reverendo, dentre várias que nós poderíamos citar aqui, das que já citamos, é que em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre o arrebatamento, no versículo seguinte, que é o 18, capítulo 4, né, 1 Tessalonicenses, no 17 ele fala sobre o arrebatamento, e no 18 ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como é que a gente vai consolar alguém dizendo que vai passar pela tribulação? Esse texto só faz sentido se a igreja não vai passar. Então a igreja não passa. Inclusive o senhor já esteve em Israel, sabe disso. Lá já está tudo preparado, né, para o templo ser erguido. Inclusive os utensílios já estão prontos, né? O candelabro está exposto numa das cidades de Israel, esqueci o nome agora, me fugiu da memória, mas está lá, claro, se você entrar na internet agora, você vê o candelabro com mais de $1 milhão, foi feito de ouro puro, está lá pronto para que quando o templo for reedificado, ele seja colocado novamente lá dentro. Todos os utensílios estão preparados. E os levitas já serão convocados quando o templo for reconstruído para voltarem a ativar, né, os sacrifícios, como está escrito em Tessalonicenses 2, quando Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus querendo ser Deus. Então o templo será revido no período tribulacional. Perfeitamente. E veja só, o templo, né? Não é o templo de Salomão nem o de Zorobabel. O templo de Herodes, né? Nós temos aqui, em Mateus 24, professor Cine, 40 elementos da profecia. 40. Temos o templo, o fim do mundo, o engano, as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, princípio das dores, perseguição e morte, escândalos e traição, aumento do pecado, evangelho do reino, abominação desoladora, as grávidas, a grande tribulação, dias abreviados, vinda como relâmpago, a aplicação dos dias, sol, lua e estrela entrando em confluência, potência dos céus abalada, potência do Curanon, produto da bomba atômica,
anjos, trombetas e os escolhidos, parábola da figueira, geração da figueira, a honra da palavra, dia e hora ninguém sabe, a surpresa do arrebatamento, dia de Noé, entrando na arca, não perceberam, dois no campo, dois na moinha, dois na cama, manutenção e vigilância. Nós temos elementos sobrados que nós estamos vivendo, na realidade sumária, o chamado princípio das dores, que na minha ótica começou lá no ano 70, com a queda de Jerusalém, na invasão de Vespasiano Tito. Quando as mulheres grávidas eram abertas suas barrigas, quando as mulheres comiam seus próprios filhos vivos, quando foi crucificado 10.000 judeus, depois veio o judeu da diáspora, que corre para o antigo Gomer, morre 6 milhões em campo de concentrações. Né? Nós temos tudo isso. Depois tem os judeus casarianos, que espalhou, e as tribos foram todas perdidas, né? Dispersas, como diz Tiago. Então, nós estamos vivendo as últimas contrações da grávida. Jesus vai aparecer a qualquer momento. E agora, Paulo disse assim, num momento. Agora, se você pega essa palavra no momento, no original grego, era, e momento é atômica. Então, Paulo está dissertando apologeticamente, doutrinariamente e profeticamente para a igreja de Coríntio que Jesus vem na era atômica, na era dos átomos, na era da conquista espacial, na era dos foguetes teleguiados, na era da bomba H, da bomba de hidrogênio, potência dos céus abalada. Os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrondo. 2 guerras vai ser estabelecida no mundo, guerra atômica e guerra bacteriológica. Então, nós estamos findando essa dispensação. Esse novo normal, que ele chama, é o final. Segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode ter até 100 contrações. Nós estamos vivendo as últimas contrações da parturiente. É hora da igreja despertar e ficar mais perto de Jesus, comungar mais com o Espírito Santo, buscar mais a Deus, depender mais de Deus, porque a qualquer momento haverá essa glória chamada última trombeta. Então, nós estamos vivendo essa expectação. Vivamos agora como se Jesus voltasse esta noite. Este momento é a hora que precede o arrebatamento da igreja. E eu falo isso há 52 anos. É como se eu estivesse começando a falar nisso hoje. Porque o Espírito Santo verbaliza dentro da minha alma que a hora é essa, o momento é esse. Não podemos esperar mais nada de bom nesta terra. O que pudermos fazer para persuadir homens e mulheres à salvação, devemos fazer. Claro, a Bíblia diz, forçai-o a entrar na minha casa para que a minha casa se encha. É sacrifício, correr atrás, fazer alguma coisa, buscar gente, falar de Jesus, distribuir folheto, fazer qualquer coisa para persuadir o maior número de pessoas para a salvação. E a igreja é as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, os pés de Jesus e a boca de Jesus. Ele ouve pelos meus ouvidos, ele fala pela minha boca, ele anda pelos meus pés. Glória a Deus. Precisamos salvá-los como que pelo fogo, né? O dizerei de Judas. Mestre, foi um prazer indizível recebê-lo e ter essa oportunidade de falar de escatologia contigo. Tem muita gente nos assistindo aí, tem muita gente, já entraram aí mais de 1000 pessoas durante a live. E eu quero louvar a Deus pela vida do senhor e agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que o senhor estava cansado, chegou de viagem, foi direto para a live, acho que nem jantou direito, mas minha gratidão, mestre. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando e agradecer aí pela humildade do senhor de estar comigo nessa live tão interessante. Muito obrigado, professor Orsino, muito obrigado, nosso querido presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor Wellington Júnior, nosso abraço fraterno a toda esta família maravilhosa. Quero só dizer aos irmãos que nós temos um curso de escatologia em nossa plataforma, né, com 35 aulas, de 45 minutos. Então, os irmãos que quiserem, já estamos aqui escrevendo a segunda turma. Na primeira turma tivemos 1.600 alunos. Agora já estamos já abrimos para a segunda turma. E quem quiser entrar lá é www.pastornapoleãofalcão.com.br.
www.pastornapoleãofalcão.com.br. Lá você se inscreve e tem direito a 35 aulas de escatologia. E além disso, tenho esse livro, que é com 300 páginas sobre desvendando os mistérios do Apocalipse. Eu faço um comentário do capítulo 1 ao capítulo 12, e o segundo volume é 645 páginas, do 12 ao 22. Então está aqui, Maravilha. Se você quiser adquirir. Tem outro aqui, que é um livro de escatologia em esboço, todo esboçado para as pessoas, professores de escola dominical, aqueles que quiserem ensinar com mais praticidade. De tal forma que os que quiserem, entre no meu zap, eu ofereço o meu zap, e será um prazer muito grande, que é 83, que é o código aqui dos Estados Unidos da Paraíba, 83, aí você coloca o 9, aí vem 9911 4875. 83 9911 4875. E eu estarei lhe atendendo e lhe enviando. O envio é assim, desse papel aqui bem bonito, e eu mando para as pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil. Pastor Ocino, muito obrigado, e eu quero marcar com você para nós fazermos outra live. Essa não valeu, não. Houve muito impedimento, vamos fazer outra. Você vai sugerir outro tema escatológico e vamos fazer outra. E eu espero em Deus que seja uma live muito mais com brilhantismo do que esta que houve interditamento. Mas muito obrigado de coração, viu? Amém, mestre. Já está marcado, só vamos dar o dia e a hora para a gente divulgar, tá bom? É só dizendo que o senhor daqui a pouquinho será o entrevistado do reverendo Weber Cocarelli no programa Vejam Só. Vai começar, acho que às 11h30, né? Às 23h30, alguma coisa assim. Por volta das 23h15 já coloca lá na HIT TV. Amém. E o reverendo Napoleão Falcão vai estar falando ali sobre escatologia, né? Meu amigo, muito obrigado. Mandar um abraço aqui para um grande amigo, que é um grande admirador do seu ministério também. Na minha época de juventude, a gente ficava ouvindo o senhor por horas pregando aquelas fitinhas cassete, que é o André. Mandar um abração para o André aí, que está ligadinho conosco. Também aí pediu para o senhor mandar um abraço. Um abraço, pastor Ocino. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Obrigado, reverendo. Deus abençoe, bom descanso.